Sala, vou te apresentar. Pessoal, é o seguinte, Ok. vou dar um recado para vocês, mas antes, ó, para quem não me conhece, sou lá, sou professor da área de ciência de dados da contabilidade. Belezinha? Então, o recadinho é o seguinte, saída antes de 10 minutos do fim não é contabilizada como presença, beleza? Só dá um fora para vocês, então acaba machucando o certificado da palestra. Então, vamos lá. Pessoal, eu estou aqui com o Hugo, ele tem um monte de coisa para falar sobre o Hugo. O Hugo vai fazer para a gente uma palestra a respeito da tomada de decisões por meio de dados. Augusto, você pode só tirar o. Só para. O rosto dele deixa só um pouquinho mais para baixo, só para não machucar o slide. Obrigado, querido. O Hugo Henrique Silva ele é formado em estatística pelo Unicamp. Ele tem MBA em finanças e é pós-graduado em psicologia social e antropologia. Tem uma carreira com mais de 20 anos dedicada à construção de modelos matemáticos, estatísticos e computacionais. Ele já atuou em pesquisas na área médica, consultoria estatística, projeção de mercado e previsões de adoção de tecnologias. Nos últimos 5 anos, ele se dedica ao universo da inteligência artificial, atuando na pesquisa e criação de modelos de machine learning para resolver problemas reais de negócio, sempre com foco em gerar valor por meio de dados. E hoje ele ocupa a posição de gerente de Data Science Analytics no grupo CPFL Energia. A palestra vai durar em torno de 45 minutos, 60 minutos, depois da seleção livres para interagir com o convidado, tá bom? Só levanta a mão, por favor, só por essa gentileza, se apresenta e você pode adicionar a pergunta após o fim da palestra. Belezinha? Hugo, tá contigo então, querido. Bom dia, pessoal. Consigo ver muito vocês aí, fica pequenininho aqui para mim, mas queria agradecer a todo mundo que está aí. Queria já começar pedindo desculpas por não estar aí presencialmente. Eu não consegui me deslocar para Ribeirão hoje. Eu tinha algumas agendas aqui que eu precisaria estar aqui. Mas espero que esse universo aqui híbrido proporcione para a gente aqui uma boa comunicação. Eu tive em Ribeirão. Nesse mesmo evento, eu não lembro bem ao certo ao ano, mas foi antes da pandemia, e aí nessa época só tinha a possibilidade de estar presencial aí, com um pendrive conectando aí no computador para apresentar a palestra. Então a gente já vê um pouco da evolução tecnológica, né? Vou falar um pouco para vocês sobre tomada de decisão por meio em dados. O professor já me apresentou, mas eu trouxe aqui um slidezinho de apresentação, acho que tem mais ou menos a mesma coisa que está ali no meu currículo, mas um pouquinho menos formal. Então, tem minha cara aí, estou com o cabelo maior do que na foto da divulgação. Minha formação básica é em estatística, mas minha formação é bastante ampla. E muito meu foco é entender o comportamento das pessoas e conseguir modelar esses comportamentos utilizando de estatística, de matemática, de computação. E minha carreira sempre foi muito baseada nisso. Eu comecei tentando fazer isso com medicina, né? Entender respostas e comportamentos mais biológicos ali, modelar isso. E hoje eu trabalho com toda sorte de assuntos aqui. Eu sou gerente de dados aqui na CPFL e a gente usa modelagem de dados para ir desde de como identificar pessoas com maior risco de sofrer um acidente, de entender riscos estruturais, avaliando aqui todo dia, toda hora nossas estruturas por meio de milhares de sensores até coisas como qual a melhor recomendação para o cliente, como tratar cada cliente. Então, tem um monte de modelo que roda aqui, seja de inteligência artificial, de machine learning, deep learning, para transformar nosso trabalho aqui num trabalho melhor. E é um pouco sobre isso que eu vou falar, um pouco sobre como a gente faz isso nas empresas, um pouco como a gente pode fazer isso para a gente mesmo e além aqui da parte da minha formação, também sou DJ amador, tá meu arroba aí, Elito DJ. Quem quiser me seguir lá no Instagram. Eu falo que sou pai de gente, planta e pets, então tô nos três ramos aí, adoro cuidar de planta. E sobre o que eu falo, né? Eu falo muito sobre inteligência artificial, falo muito sobre
como a gente usar de fato a tecnologia para resolver problemas concretos, né, problemas reais do dia a dia, e não ficar só numa teorização ou na beleza pela beleza da tecnologia. Eu falo muito sobre comportamento e a relação da tecnologia com o comportamento e do comportamento com a tecnologia. Estudo muito sobre gestão de times de alta performance. Aqui a gente tem um time que trabalha de forma muito autônoma, autogerida, usando metodologias ágeis. Isso daqui proporciona uma produtividade incrível nesse ramo. Minha vida toda aí percorrendo a estatística. Hoje eu sou um promotor da diversidade e inclusão, seja aqui no trabalho, que eu faço aqui de forma não formal, uma roda de conversa sobre diversidade, que inclui bastante gente aqui. Gosto muito de brasilidades e tudo que é relacionado ao Brasil. E gosto de arte em geral. Tenho gastado um tempo aí com artes digitais usando IA, a arte da capa da apresentação e algumas artes que vocês vão ver aqui foram geradas dessa forma. Então, vamos lá para a apresentação. O que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar um pouco de cultura data-driven e geração de valor, que eu acho que geração de valor aqui é a palavra mais importante. Vamos falar um pouco sobre análise de dados e os tipos e aplicações. Um pouquinho sobre a evolução, de como isso está desenrolando no mundo e com que velocidade isso cresce. Vamos falar um pouquinho como que a gente pode usar isso ao nosso favor, assim, como que a gente cresce usando as tecnologias que a gente tem disponível de análise de dados. E um pouquinho de cuidados na análise de dados, que é bem importante. Acho que é um tema que vem crescendo bastante aqui. Então vamos lá, cultura data-driven, né? Peguei aqui uma matéria que saiu na Forbes e ela relata um pouquinho um estudo da McKinsey. A McKinsey faz grandes estudos de impactos de tecnologias aqui no universo aqui corporativo. E a McKinsey fala que as empresas que adotam, né, a cultura data-driven, funcionam orientadas a dados, elas têm até 23 vezes mais probabilidade de atrair novos clientes do que aquelas que ainda não fazem. E é muita coisa, né? 23 vezes mais é muita coisa, assim. 10 vezes mais já seria muita coisa. Então, isso é uma realidade que vem se impondo, né? Vem se impondo em vários setores. A gente vê parte de varejo online, de bancos que teve que se remodelar inteiro, de transporte, e tudo muito que veio muito do universo da startup. E as empresas startups normalmente elas já nascem centradas em dados. Então, empresas mais antigas precisam fazer essa adaptação. A gente muito aprende ainda com os métodos antigos, então é necessário a gente que está saindo da faculdade agora olhar com bastante atenção para isso, porque a gente precisa carregar isso para as empresas e modernizar essas empresas com um maior avanço de dados. Ali em cima eu coloco um pouquinho o que é a minha definição de cultura data-driven, né? Minha definição é que cultura data-driven é aquela que considera os dados mais do que a percepção e a intuição. Quando eu comecei a trabalhar com isso, dado era um número, numa planilha normalmente. Hoje, dado é muito mais que isso. Hoje, dado é uma imagem, dado é um som, dado é um vídeo, dado é muito mais. São sensores, são várias coisas que trazem dados. Normalmente eu falo que dado é uma informação, né, que pode ser transformada em número. E quando a gente fala em cultura data-driven, é simplesmente isso. Vamos olhar os dados antes de tomar decisão e vamos tomar decisão baseada nesses dados e não no que eu acho, né? Não na cultura de alguém que toma decisões acertadas porque tem uma intuição muito aflorada. A gente vê que a mídia cria esse tipo de coisa, né? Tipo, putz, o Elon Musk é um cara que só acerta porque ele é bom de tomar decisões. Aí a gente viu que não, comprou o Twitter e praticamente faliu o Twitter.
Então, se a gente quer acertar mais vezes, a gente precisa olhar os dados. E com certeza esses grandes gestores hoje, todos eles olham dados. Então, é um pouco isso. A gente precisa necessariamente basear as tomadas de decisões em dados, isso seja na nossa vida ou nas empresas que a gente vai trabalhar ou gerir. E para fazer isso, a gente precisa começar a cuidar dos dados, coletar bem esses dados, armazenar bem e confiar nesses dados. Eu só vou conseguir tomar uma decisão com base em dados quando eu confiar no dado que eu tenho. Senão, ele vai me mostrar uma decisão, e aí, se essa decisão não bater com a minha intuição, eu vou falar: ah, mas os dados estão errados. Pode ver lá que não é isso que está certo. Então, eu preciso confiar nesses dados, eu preciso gerar confiança nos dados, isso é muito importante. Então, um pouco isso que é a cultura data-driven, é um pouco isso que as empresas se norteiam hoje. Tem muita gente ganhando dinheiro, muita gente fazendo dinheiro, levando isso para dentro das empresas. E quem faz isso, né? Quem que cria isso dentro das empresas? A gente tem três figuras. A primeira é o analista de dados. Normalmente, quando a gente começa a nossa carreira na empresa, a gente vai começar como analista. E analista precisa já começar a carreira analisando dados, independente do ramo, independente do setor, independente da formação, ele pode ou não olhar os dados e deveria olhar, porque isso traz um ganho muito maior. E, e é aqui eu incentivo vocês a fazerem isso. Então, quando vocês estiverem trabalhando, considerem os dados que vocês têm. Esses dados vão trazer informações que permitem vocês subsidiar melhor a decisão de vocês. E aqui a gente tem uma série de ferramentas simples. O Excel hoje ainda é o mais usado dentro das empresas, mas as empresas já dispõem de dashboards para simplificar isso e muitas outras coisas que permitem com que qualquer pessoa com estudo mínimo consiga sentar, analisar esses dados com curiosidade, com perguntas a serem respondidas e extrair valor disso. E aí a gente vai nas profissões que são mais focadas em, de fato, trabalhar nesses dados, né? Então a gente tem um engenheiro de dados, que a gente fala que é o chefe do esgoto ali, é o cara que garante que o dado chega para ser trabalhado, e é o cara que garante que os modelos e todo o arcabouço tecnológico que precisa para isso funcionar esteja funcionando. Normalmente a figura do engenheiro de dados está dentro das estruturas de tecnologia nas empresas, fazem parte das áreas de TI, e eles são ali o alicerce de uma empresa que quer se tornar uma empresa focada em dados. Então, se você entra numa empresa, essa empresa tem uma área de engenharia de dados, ela já está na frente da maior parte das empresas hoje do Brasil, só pelo fato dela entender que ela precisa se preocupar com a gestão, armazenamento e fornecimento desses dados. Então, a profissão ali base para trabalhar com dados. E aí a gente tem a figura do cientista de dados. Cientista de dados, antes, era o que fazia tudo. Hoje, ele está cada vez mais especializado e a gente tem vários tipos de especializações. Eu trouxe aqui de uma forma mais genérica. Mas esse cara é o cara que vai, né, pegar os dados, trabalhar esses dados e transformar esses dados em um modelo. E esse modelo passa a fazer as análises de forma automatizada. Então, hoje, dentro das empresas, a figura do cientista de dados é muito menos aquele cara que analisa os dados para gerar um insight e muito mais aquele cara que trabalha na construção de um modelo de dados que vai gerar esses insights, essas tomadas de decisão de forma contínua ao longo do tempo. Então, a gente tem vários tipos de cientistas de dados, né? Desde os que estão trabalhando ali para construir modelos mais simples, até aqueles que são focados em modelos de deep learning, modelos de linguagem natural. Então, uma série de especializações aqui. A gente tem cientistas de dados com foco só em garantir que os modelos performam bem em produção. Então,
São muitos mais cargos do que esses três aqui, mas basicamente a gente pode entender esse universo de dados nesses três cargos. Que não sei se tem alguém que pensa em ir para o ramo aqui de engenharia de dados ou de ciência de dados, mas eu imagino que a grande maioria vai se tornar analista, e aí, sendo analista, vai ser um analista de dados de fato. Se tiverem dúvidas, podem me interromper aí ao longo da apresentação. Aqui falando um pouquinho, né, de como que normalmente quando vocês vão lerem os livros ali, os artigos, tudo, o pessoal fala assim, a ciência de dados permite transformar dados em insight de negócio. Eu estou cansado de ver o pessoal vir aqui vender isso e falar isso não serve para nada, porque ninguém quer insight de negócio. Ninguém vai pagar ninguém para ficar sentado tendo uma ideia mirabolante, putz, isso daqui vai tornar o meu negócio muito melhor. Não é assim que as coisas funcionam e não é assim que as coisas se otimizam. A gente tem que entender que a gente está numa era de produtividade, uma era de geração de valor. Então a gente tem que entender a análise de dados como geração de valor. E para gerar valor, eu não posso esperar eu ter aquele momento eureka que vai me trazer um grande insight que vai mudar alguma coisa. Eu preciso partir de uma dor. Né? As pessoas estão sofrendo com o quê? Meus clientes sofrem com o quê? Meus processos estão sofrendo onde? E é a partir dessa dor, mais os dados que estão relacionados a isso, que eu consigo gerar valor para a empresa. Seja atraindo novos clientes, seja segmentando meus clientes e tratando eles diferente, seja otimizando processos, seja substituindo processos que têm decisões de pessoas ali por processos que têm decisões de forma modelada ali, com modelos de machine learning. Mas eu sempre preciso partir de uma dor. A partir dessa dor, desse problema, desse incômodo que existe, eu vou pegar os dados que estão relacionados a isso e vou guiar a minha geração de valor nesse sentido. Aqui na CPFL, minha principal meta do ano é em dinheiro. É quanto de dinheiro minha área consegue gerar colocando modelos em produção que trazem valor para a empresa. Aqui eu nunca mandei ninguém embora porque eu substituí uma pessoa por um modelo. Aqui a gente está focado em criar valor maior do que isso. São valor na escala de milhões de reais. Porque uma pessoa consegue olhar ali médias, consegue olhar coisas mais agregadas. Mas num modelo eu consigo fazer isso cliente por cliente, de cada um dos 10 milhões de clientes que a gente tem. E nenhuma pessoa consegue fazer isso individualmente. Então é um pouco isso que a gente se presta quando a gente fala de modelagem de dados para trazer valor para as empresas. Então isso é uma mina de dinheiro ainda hoje. Isso pode tornar vários negócios viáveis ou não viáveis. Eu vejo isso aqui todo dia. E o foco sempre tem que ser na geração de valor. Cultura data-driven, ela só funciona se ela é pensada na cultura de geração de valor. E o que faz parte, né, desse arcabouço? Tô falando de modelo, tô falando de um monte de coisa. Então, a gente organiza isso aqui por nível de complexidade. A gente tem desde ali do que eu chamo de analytic, aí a gente vai para o machine learning, e aí para o deep learning, e esses nomes, eles meio que vão se sobrepondo e vão sendo criados nomes novos, e a gente vai inventando um monte de palavra da moda, um monte de termo novo, mas dá para aninhar tudo aí. Quando a gente fala de analytics, a gente está falando muito de dashboards, a gente ainda está numa onda forte de construção de dashboards, de cockpits, de gestão à vista e muita coisa nesse sentido. Junto disso tem a parte de análise, que é aquela parte que eu desenhei ali como a figura do analista, que é olhar os dados para embasar uma tomada de decisão mais pontual, entender como as coisas se conversam ali, trabalhando muito com números agregados, médias, séries temporais e coisas maiores. E essas duas etapas hoje é o foco da grande maioria das empresas, é conseguir ter os dados para poder fazer análises
e conseguir ter os dados para construção de dashboards. Teve um monte de consultoria vendendo dashboard com os mais variados nomes, construindo data lake e tudo mais, com esse foco de fornecer informação e permitir que as pessoas, ao usarem essa informação, tomem decisões melhores. Isso é o que a gente chama de primeira etapa da maturidade em analytics, é o primeiro passo na cultura data-driven. Aí a gente vai para a parte de machine learning ali. Essa parte englobou tudo que antigamente a gente chamava de modelos estatísticos, que aqui eu coloco como modelos. E aí a gente está falando de prever o futuro, de segregar em grupos, de estimar variáveis que a gente não consegue observar diretamente. Junto com a parte de fato de machine learning, onde eu já tenho modelos computacionais não inferenciais, né, que é termo mais técnico, mas modelos computacionais que eu vou otimizando meio que na força bruta aqui e consigo tomar decisões aqui mais granulares, considerar mais variáveis, trabalhar de forma mais rápido e muitas vezes com menos embasamento teórico, mas com mais resultado prático. E a evolução do machine learning e a complexidade do machine learning que cresceu muito no sentido dos modelos de redes neurais permitem que a gente comece a ter análises cognitivas e tomadas de decisões muito mais complexas. Isso sai um pouquinho do que a gente costuma chamar de machine learning e vai para o deep learning, que normalmente são só modelos de redes neurais aqui, muito maiores e mais profundos, e eles começam a trabalhar não só com dados numéricos, mas também com outras fontes de dados aqui, que a gente chama de não estruturados, que imagem, som, texto. Hoje eu vejo aqui no trabalho, a gente tem bastante coisa que faz isso, né? Lê texto, resume texto, escuta o áudio do atendimento de um cliente para entender se aquele cliente foi bem atendido ou não foi bem atendido, qual que foi como que ele saiu ali, se ele tinha um sentimento bom, se ele tinha um sentimento de raiva. Então eu consigo analisar outras coisas. Isso avança para os modelos de linguagem natural, que são uma derivação dos modelos de Deep Learning, e isso avança também para os modelos que a gente chama agora de Generative AI ou as Chat GPT, que é o mais comum, né? Que são avanços de modelos de linguagem, também deep learning, também machine learning, que permitem conversação, permitem criações, permitem construir quadros, imagens, permite fazer vídeos. Quem aqui, putz, usa Kawaii, TikTok, vê um monte de propaganda que pega a foto de alguém, faz um deep fake ali, parece a pessoa falando como eu estou falando para vocês aqui. E isso tudo é criado com modelos desse tipo, de modelos de linguagem muito, muito avançados. E é hoje isso que está na crista da onda aqui da evolução de modelagem de dados. Essa parte do meio aqui de modelos e machine learning é de fato o que traz mais valor dentro das empresas. Então, existe muita coisa que a gente chama de mato alto, né? E esse mato alto ele é trabalhado aqui nesses processos. Hoje eu preciso muito pouco de modelos generativos ou de coisas muito sofisticadas, mas eu preciso muito segmentar cliente, preciso muito entender pontos ali de processo, alarmes, projeções, e tudo isso dentro das empresas. Então, essa parte do meio, que não é tão sofisticada, é igual a gente está falando de chat GPT, por exemplo, é o que resolve 90% dos problemas e é o que traz 90% do valor para as empresas, né? Normalmente a gente, em qualquer trabalho de dados, seja de análise, seja de implementação de uma inteligência generativa, a gente passa por esse ciclo aqui, que ele é denominado como CRISP-DM, que é eu partir desde a parte de coleta de dados, entendimento dos dados, dos problemas, tratamento, limpeza, análise de dados, modelagem desses dados,
teste da minha solução e entrega de valor. Eu pus um cifrãozinho ali porque entrega de valor tem que ser, não precisa ser dinheiro, mas tem que ser equiparável ao dinheiro. Precisa trazer um ganho que vale alguma coisa de fato quando a gente pensa em dinheiro. Então, eu quero entregar satisfação, porque eu quero entregar satisfação, porque vai fazer meu negócio crescer e isso vai trazer ganho financeiro. Então, no fim do dia, é sempre o drive aqui de geração de valor, a gente está pensando em dinheiro. E cada etapa tem suas características, mas eu queria trazer muito aqui, acho que a mais importante característica que a gente tem hoje com a facilidade e a velocidade que a gente tem de ajustar modelos no computador. Qualquer um hoje pode ter acesso à nuvem, qualquer um hoje pode ter acesso a um poder computacional muito grande. Então, essas primeiras etapas, muitas delas já foram até automatizadas. Então, a etapa mais importante aqui para mim hoje é testar. Tudo eu preciso conseguir testar de uma forma controlada, testar de uma forma que eu consiga medir os resultados e ir escalando isso e já começando outros testes. Isso gera sempre soluções incrementais, né? Eu sempre vou estar testando alguma coisa, vou estar ganhando algo que eu já implementei e prestes a implementar uma coisa nova e trazer um ganho novo. Então, muita gente fala do fail fast, né? Eu não vou ficar pensando que se vai dar certo ou vai dar errado. Eu testo, se der errado, eu já descarto rápido, não me preocupo mais com isso e testo uma coisa diferente depois. E eu controlo para que, se meu teste der errado, eu não perco muito dinheiro. Tenho sempre que saber quanto dinheiro eu estou colocando aqui em risco. E aí também esse dinheiro desdobra em outras coisas, né? Qual é o impacto em percepção de marca, qual é o impacto para o cliente se ele for prejudicado, para o processo. Então a gente tem que controlar muito bem ali se o teste der errado, mas não ter medo de testar. Testar é o mais importante aqui nessa cadeia de dados. E aí, como eu disse, a gente está evoluindo muito rápido, né? Se a gente pegar ali as evoluções tecnológicas, eu lembro que faz uns 10 anos, mais ou menos, eu estava falando de lâmpada LED. Eu trabalhava com isso, de tentar entender as tecnologias que iam afetar o mercado de energia. E aí eu estava falando de lâmpada LED, que ia reduzir muito o consumo, porque uma lâmpada consome 20% do que consumia uma lâmpada incandescente, que eu acho que a maior parte nem lembra mais o que que era, mas toda a casa tinha todas as lâmpadas incandescentes, o máximo fluorescentes. E isso já é uma realidade hoje. Só que isso aqui levou 10 anos desde que eu comecei a estudar para ser uma realidade. Aqui nos últimos 10 anos, quando a gente fala de ciência de dados, a gente criou praticamente tudo que existe. Então, 10 anos atrás, a gente estava começando a fazer os primeiros modelos sofisticados de linguagem. E hoje, qualquer pessoa com acesso à internet já consegue usar o chat GPT ou algum outro parecido que consegue conversar com você e te ajudar a fazer inúmeras coisas. Então, essa evolução está muito rápida. A gente vê aqui que petaflops que a gente usa aqui, são as unidades computacionais, né? O último PlayStation que saiu aqui, que é o mais sofisticado, se eu não me engano, ele tem 0,01 petaflop. E aqui a gente está falando de 100 milhões de petaflops. Então é absurdo esse crescimento e ele avança, quando eu modelo isso daqui, ele está crescendo num ritmo exponencial. Aí eu faço uma provocação aqui, porque a gente normalmente não entende direito o que que é crescer em ritmo exponencial, né? Então, se a gente pensa num exemplo que é assim, ó, eu vou caminhar por 30 dias, e no primeiro dia eu vou dar um passo, no segundo dia eu vou dar o dobro disso, o terceiro o dobro do que eu dei o dia anterior, e assim vai. Então, no primeiro dia eu dou um passo, no segundo eu dou 2 passos, no terceiro eu dou 4 passos, no quinto eu dou 8 passos, dou 16 passos. Aí a questão é quanto que eu vou andar no final de 30 dias, né? Eu fiz essa pergunta aqui para um monte de gente, inclusive isso daqui virou até vídeos que viralizaram depois, mas a ideia é que as pessoas não têm noção de onde que eu chegaria no final de 30 dias. Não sabem se eu chegaria na esquina, se eu chegaria
no centro da cidade ou na borda da cidade, se eu estiver no centro, se eu chegaria na outra cidade, se eu chegaria no outro estado, as pessoas não têm muita noção disso. E aonde eu chegaria, né? Eu daria, no final dos 30 dias, 26 voltas completas ao redor da Terra. Então eu comecei com um passo, no segundo dia, 2 passos, né? No sexto dia, eu chegaria na esquina da minha casa. Então é um negócio absurdo, assim. O exemplo aqui é muito baseado na minha realidade. Eu estou em Campinas, né? Então Taquaral aí é um parque aqui de Campinas. Mas assim, em 17 dias eu iria de Campinas para São Paulo. Em menos ali 13 dias eu vou dar todas essas voltas em volta da Terra. Então é nesse ritmo que a gente está falando, assim, né? Nos 2 últimos dias eu dou 20 voltas em volta da Terra. Então é isso que é exponencial. Exponencial é uma coisa que está muito acima da nossa capacidade de compreender e de acompanhar. Então a gente não vai conseguir acompanhar como que esses modelos funcionam. A gente tem gente que está dedicado para isso. A gente vai ter que aprender a usar eles e extrair valor deles. Aí eu entro aqui no meu contexto meio nerd, né? Então tem uma história em quadrinho aí, uma série de televisão, acho que a série é mais conhecida do que o quadrinho, né? Que é do Arrow, né? Do Arqueiro Verde. E aí eu fiz uma analogia aqui muito disso com essa série. Então, quem não sabe do que eu estou falando, o Arqueiro Verde é um super-herói, é esse carinha aí que se capuz aí, e ele atira bem, flecha, mas ele não tem nenhum superpoder. Ele é um cara que tem dinheiro, ele é uma espécie de Batman, né? Ele tem dinheiro, não tem nenhum superpoder, e ele tem uma parceira, que é a Felicity Smoke. E ela fica no computador e ela vai levantando dados para guiar ele. Então, tudo que ele está fazendo, ela está falando para ele pelo rádio lá. Fala, putz, ó, tá acontecendo tal coisa, tô vendo um movimento em tal lugar de cidade. E aí ela vai olhando todos esses dados nesse monte de tela de computador aí que vocês estão vendo do lado direito e vai dando as informações para ele agir. E com isso ele tem resultados bons. Quem assistiu sabe que quando dá ruim essa parte dela tá trabalhando lá, os resultados dele são muito ruins. E é um pouco isso que é a análise de dados, sabe? É a gente conseguir criar um superpoder, porque a gente está embasado em coisas que vão trazer resultados reais, que são muito maiores do que a nossa capacidade de aprendizado, de percepção e de intuição, e vão guiar a gente por caminhos melhores. Então, um pouco essa analogia que eu quero trazer aqui para vocês. Então, eu dividi aqui a série aqui em 2 capítulos, né? O primeiro falando mais da parte de dados. E aí eu trago essa frase aí. Ao manipular, modelar e usar os dados, você passa a ter superpoderes. E aí eu coloco 3 superpoderes aqui. Um é superinteligência. Você vai conseguir tomar decisões melhores. E não vai muito longe. Se você, putz, aposta no Cartola lá, se você perder meia hora por dia olhando os dados dos jogos nos sites de estatística, você vai ter um desempenho melhor do que seu tio, que vai na base do palpite dele. E assim por diante em qualquer campo da sua vida. Se parar, olhar os dados, e hoje a gente tem muito dado disponível e público, você vai tomar decisões melhores. Então, isso te equipara muitas vezes a um especialista com pouco tempo e com um gasto pequeno de energia para conseguir essas informações. Outra é que, assim, te torna a prova de balas, né? Te torna bulletproof. Você vai errar, todo mundo vai errar, mas você vai errar e conseguir explicar por que que você errou e vai conseguir se preparar para não errar de novo daquele jeito. Então, os dados permitem que você consiga, a partir dos dados, ter um modelo de tomada de decisão. E esse modelo de tomada de decisão ele pode ser encarado depois, tanto do acerto como do erro, de como que isso impacta ali o erro, né? O que que impactou no erro. E a outra é super velocidade. Hoje eu estou aqui falando com vocês e tem, sabe, algumas centenas de modelos que estão processando em computadores aqui dentro da empresa, em cloud no mundo inteiro, que estão tomando decisões por mim e por um grupo grande de pessoas. Que a gente precisaria ter, putz, centenas e centenas de analistas para fazer isso.
Mas não, eles estão fazendo lá numa escala muito grande, olhando cada detalhe de cada um e tomando uma decisão boa. Então, eu não conseguiria fazer isso sozinho, mas eu consigo fazer isso com a ajuda dos modelos que eu crio. Então, eu equiparo muito isso a superpoderes, seja para a gente como pessoa, a gente como empreendedor e a gente dentro de uma empresa, né? Capítulo 2 aqui é como que a gente usa essas IAs, né? Que já estão disponíveis. Eu dei o exemplo do chat GPT aqui. E aí a gente se põe muito na figura aqui do próprio arqueiro, né? Ele não tem poder, mas ele está usando dos insights de dados para ter poder. E a gente pode usar isso no nosso dia a dia. Hoje a gente pode usar isso. Toda semana eu mando um relatório. Aqui estou na CPFL, que é uma empresa chinesa. Eu mando um relatório para a China. Muitas vezes eu pego o meu texto e falo assim, ó, você poderia melhorar o meu texto para ele se tornar mais claro em tal aspecto? E aí eu coloco o meu texto e eu tenho um texto melhor, que eu vou mexer no final, mas alguém revisou esse texto para mim, alguém melhorou esse texto, ou reduziu, ou ampliou, e é um trabalho que eu precisaria ter, e eu não tenho mais. Isso daqui demora segundos. Então, hoje, usar essas inteligências, ela traz para a gente muita agilidade também. E a gente passa a ter um assistente para a nossa vida, né? Tudo que eu preciso, eu não preciso ficar mais pesquisando em um monte de site, um monte de conteúdo, um monte de livro. Eu posso perguntar isso. Posso simplesmente perguntar. Eu lembro quando eu estava na minha pós-graduação que eu tinha que fazer um trabalho sobre o conjunto de leis relacionadas à assistência social. E aí eu abri aqui o chat e coloquei quais são as leis no Brasil que falam sobre assistência social. Ele me trouxe um monte de coisa. Meu trabalho foi ler aquele monte de coisa, entender se aquilo estava certo ou não, pesquisar se essas leis eram válidas ou não, gastar um tempo para entender se tem uma lei mais nova que ele ainda não aprendeu. Mas me economizou assim uns 2 dias de trabalho isso. E, e a gente poder acionar esses assistentes pessoais ajudam muito a gente, né? E no final eu coloco ali, né, Masters of the Universe. A gente pode utilizar as IAs que a gente tem hoje disponível para a gente de forma gratuita para criar. E aí a gente criar pode ser qualquer coisa. Posso criar uma música, posso criar um quadro, quando eu falo de arte, por exemplo, esses dois exemplos, mas eu posso criar uma campanha publicitária, sabe? Putz, eu tenho um e-commerce e lá boa parte das campanhas são criadas desse jeito. Eu falo, ó, eu sei que o meu público é assim, o produto que eu vendo é esse, cria para mim 10 posts do Instagram para engajar essas pessoas para uma compra. E aí eu tenho ali um bom exemplo de 10 campanhas que eu precisaria de alguém criando e eu estou criando de forma automática. Então, assim, é muito importante a gente entender isso e usar isso, né? Só que são necessários cuidados e a gente precisa ter muito cuidado. Quando a gente fala de qualquer análise de dados ou qualquer inteligência artificial, a inteligência artificial eu equiparo muito a uma pessoa, porque é exatamente o mesmo processo. Alguma coisa que eu ensino e com base nisso que eu ensinei, ela vai me trazer respostas e vai trazer alguma coisa para a gente de volta. Isso não é perfeito, isso tem uma série de imperfeições no meio. Os meus dados não são perfeitos, então eu preciso começar a tomar cuidado com isso, né? E quando eu falo de cuidado, é muito no sentido de cuidar mesmo, porque tem gente que entende a palavra cuidado como assim, ó, evita isso daí, daqui não chega perto, é perigoso. E não é isso, cuidado é de cuidar, é como que eu cuido para que o que eu estou fazendo seja bom e não seja ruim. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui é a questão de validação dos dados. É muito importante você entender a qualidade dos dados que você tem,
dos dados que você está usando, e seja esses dados um conjunto grande de dados, um conjunto pequeno de dados de um experimento que eu fiz, um prompt que eu estou inserindo numa rede social, isso é dado. Eu preciso entender a qualidade disso, como ele é bom ou ruim, se ele me parece estranho, se tem como eu validar com alguma coisa. Então, acho que esses pontos aqui são bem importantes da qualidade dos dados. Outra coisa que você precisa gerenciar. Fiz analogia que uma IA é como uma pessoa. Eu tenho meus modelos lá que estão tomando a decisão deles. Eu preciso ir lá e olhar as decisões que eles tomaram. Ver se essas decisões foram boas, foram ruins, se são aceitáveis, se não são aceitáveis. Se alguém está cometendo um erro muito fora do que eu esperava. Então é necessário eu agir como se eu tivesse um time lá trabalhando para mim mesmo. Eu preciso olhar o resultado, preciso entender se os resultados estão bons ou tão ruins, preciso fazer ajustes nisso periodicamente. Eu não posso simplesmente usar ou deixar rodando e não me preocupar com isso. Isso tem ganhado um peso enorme nas empresas, é o que o pessoal chama de MLOps, né, que é Machine Learning Operation, que é como é que eu faço para acompanhar todos esses modelos e garantir que esses modelos estão performando bem em produção e agir de forma imediata caso eu tenha algum problema. Outro ponto é entender que as IAs alucinam, e qualquer modelo alucina. O que que é alucinar? Alucinar é você trazer uma resposta que não necessariamente existe, ou que você não aprendeu aquela resposta. A grande mágica quando a gente fala de deep learning é eu poder receber um conjunto imenso de dados, pegar esse conjunto imenso de dados e entender e transformar numa resposta. E essa resposta pode ser aquelas respostas muito ruins que a gente dá nas provas, sabe? Que a gente não tem noção do que está falando, mas eu vou pôr qualquer coisa aqui, porque vai que. Elas fazem isso também. E aí eu preciso entender, preciso checar, preciso fazer uma validação mínima, preciso, às vezes, corrigir uma resposta que eu tenho, né? Quando a gente fala de IAs mais complexas, eu não vou retreiná-las, né? Eu vou simplesmente usá-las. Se é algo que eu criei, eu vou retreinar, eu vou melhorar, eu vou evitar que aquilo aconteça. E por último, eu acho que é muito importante, né? Eu falei ali no começo que eu trabalho com diversidade. É muito comum que os modelos que são criados, sejam eles mais simples ou sejam eles IAs generativas, que eles tenham embutidos dentro deles ali, eles sejam imbuídos de muitos tipos de preconceitos. E esses preconceitos, eles não são do modelo ou não são, muitas vezes, ali pensados de forma a que eu quero que isso tenha. Só que usando de novo a analogia de que são pessoas que aprenderam ao longo do tempo, a gente aprende com uma informação que normalmente é filtrada e selecionada e que tem um ponto de vista específico que já é imbuída de muitos preconceitos. Então, no fim, os modelos vão replicar isso. É necessário que eu olhe com carinho qual que é o nível de preconceito que eu tenho dentro dos meus modelos, se isso é um nível que, putz, é tolerável de alguma forma, ou se não, se eu preciso ir lá e corrigir isso, sabe? Se eu preciso editar as respostas que estão saindo, se eu preciso retreinar com dados com viés diferente. E sempre que a gente estiver usando, lembrar disso, assim. Isso que eu estou recebendo pode ter um viés. Eu preciso entender esse viés e preciso entender se eu aceito esse viés ou não aceito esse viés. Às vezes não é um preconceito, às vezes é simplesmente uma tomada de decisão mais para um lado do que para o outro. Às vezes tem um destino político, né? E se eu estou treinando esses modelos, eu preciso entender se os dados que eu estou utilizando eles são bem balanceados para que não gere esse tipo de vieses e preconceitos depois. É um pouco isso que eu queria trazer para vocês. Aqui a gente está nesse ramo, é um ramo que está mudando todo dia, se vocês abrirem ali as notícias para ver, tem coisa nova. Eu gosto muito dessa frase, Be water, my friend, o Bruce Lee que disse isso lá atrás. Mas é isso, a gente precisa ser água, a gente precisa aprender a lidar com isso, é,
Tem um monte de gente que está falando contra, que está querendo acabar com as coisas, mas eu digo isso já há muito tempo, desde que eu trabalho com avanço tecnológico. A gente não freia a tecnologia, né? A gente pode desacelerar ela, pode criar obstáculos, mas uma hora ela engole. Então, se a gente, sabe, conseguir entender como usar, conseguir entender como direcionar para um caminho bom, é melhor. A gente estava recentemente aí numa discussão grande de as IAs vão tirar os empregos. Só que elas vão dar empregos para as pessoas também, que sabem usar bem isso, que sabem pilotar isso, que sabem construir em cima disso. Então, tudo tem esses dois lados e é muito importante a gente ter isso forte na cabeça da gente para se guiar nesse mundo de dados aqui. E é isso. Deixo vocês aqui com mais uma imagenzinha minha. E era isso que eu tinha para compartilhar. Fico aberto para perguntas. Bom, você tem alguma pergunta, alguma dúvida, comentário, quer participar de alguma maneira? Seu nome, querido? Henrique. O Henrique, falar com ele, então. Consegue me ouvir daqui ou não? Está ouvindo bem? Consigo sim, Henrique. Escuto. Hugo, eu tenho duas perguntas para você. A primeira é se você se considera frequentista, bayesiano ou nenhum dos dois. E a segunda pergunta, se você acha que os LLMs podem ser desenvolvidos até chegar na AGI, ou se eles não passam de papagaios estocásticos. Bom, vamos lá. Acho que a primeira pergunta sobre frequentista e bayesiano, para mim, ela é, cara, eu não considero essa pergunta já há 15 anos, assim. Eu acho que a gente já está muito na frente, sabe? Tenho muito contato com os professores aqui da Unicamp, do Instituto de Estatística, e muitas nossas discussões é assim, como que a gente trabalha num universo onde as inferências não funcionam mais? Então, eu acho assim, a barreira ali de conhecimento da estatística que a gente está tentando romper é sair desses dois universos e ir para um outro universo onde eu tenho um número de variáveis e observações infinitas e que as técnicas que existem hoje já não me permitem fazer nenhum tipo de inferência em cima disso. Então, apesar da minha formação em estatística, hoje eu uso muito pouco inferência e uso muito a parte de análise de experimentos. Hoje eu acredito mais numa análise de experimentos do que em qualquer coisa que eu crio, ou com teste de hipótese, ou com uma análise bayesiana. Então, putz, eu acho que eu não tô mais nessa questão aí, eu acho que eu avancei bastante. Questão das redes de linguagem natural, né? Tem um monte de gente, escutei isso semana passada, putz, vocês podiam um e-mail hoje, que era um pouco sobre isso, que a gente fala ali que não os modelos de linguagem, né, mas os modelos generativos, esses que produzem conteúdo, se eles, de fato, eles têm algum tipo de cognição ou se eles simplesmente replicam o que foi dito para eles. Para mim, aqui pegando um pouco da minha formação aqui em psicologia social, para mim, a gente não é muito diferente de algo que escuta um monte de coisa, absorve isso e replica isso de alguma forma. A questão é que o papagaio da minha tia, ele ficava mandando a galera, putz, uns palavrões assim, aleatoriamente ao longo do dia. Ele não queria dizer nada com aquilo. Ele não tinha intenção naquilo. Se eu perguntava uma coisa para ele, ele não me respondia o que eu perguntei. Ele me falava alguma coisa aleatório, né? Cantava uma musiquinha lá que ele escutava minha tia cantando. Então, não são só papagaios, são muito mais úteis que isso. A gente não consegue tirar muito valor de papagaio, a gente consegue tirar muito valor da IA generativa. Eu estou implementando uma IA generativa aqui. A gente, dentro do grupo CPFL, a gente trabalha muito em cima de normas. Hoje, a gente tem em torno de 5.000 normas aqui.
desde procedimentos operacionais de campo até, putz, como que faz reembolso de viagem. Hoje, para eu conseguir entender aqui o que que eu preciso fazer em um determinado caso, eu preciso conhecer muito bem que norma que eu preciso olhar. Uma IA generativa consegue me responder que norma que eu preciso usar. Então, acho que isso é muito mais avançado que um papagaio faria. Mas é muito menos avançado do que uma pessoa faz. E, para mim, a diferença desses dois pontos é a criatividade. Hoje, a gente não consegue ter insights criativos por meio de nenhum tipo de modelo de linguagem. Então, eles simplesmente seguem ordens e fazem as coisas com base nessas ordens do que seria um papagaio de fato. Minha visão é um pouco essa, assim. Não sei se eu respondi aí, cara. Entendeu, sim. Obrigado. Mais alguém quer comentar? Quer fazer perguntas? Hugo, eu vou fazer uma pergunta bem menos técnica também. A minha é no sentido do seguinte: a galera que está aqui provavelmente tem interesse em trabalhar com dados, então, senão eu daria uma palestra, penso eu, um lógico, sobre tomada de decisão com dados. Né? Então, na tua opinião, na tua experiência, no teu caminho, olhando para trás um pouco da tua trajetória, que atalhos ou quais dicas você daria para eles a respeito do caminho para os dados, trabalhar com os dados? Tudo bem? E quais cuidados, os quais pitfalls, por exemplo, eles poderiam evitar? Bom, eu acho que eu sempre estou contratando, né, aqui. E eu contrato desde posições bem júniores até posições sêniores. Eu acho que o primeiro grande dica que eu dou é assim, ó, aprendam a técnica, mas não parem na técnica. Não fiquem se aprofundando infinitamente na técnica. Muito mais do que você saber muito tecnicamente sobre como funciona um modelo, qual é o método mais rápido e que consome menos recurso na programação, é você estar antenado no que está sendo usado no mercado. Então, putz, hoje todo mundo usa Spark, então aprende o básico do Spark. Hoje os modelos que as empresas estão usando putz, são esses modelos aqui, são ferramentas de machine learning mais simples, modelos de gradiente, modelo de clusterização, regressão logística ainda, coisa assim simples que é o que está sendo usado. Entenda essas coisas, sabe? E só que vista muito tempo em conseguir pegar uma pergunta e responder essa pergunta utilizando essas técnicas que você aprendeu. Hoje eu vejo que muita gente chega aqui super capacitada tecnicamente, mas não consegue evoluir de uma reunião que tem aqui com alguém de negócio para entender o problema, entender qual que é a dor, entender que técnica que resolve aquela dor, entender que o trabalho dela não é só receber um conjunto de dados lá, seja da forma que for, e criar um modelo. O trabalho dela é entregar um produto que melhore a vida de quem está pedindo. Então, assim, eu hoje, se eu tivesse começando, eu me preocuparia muito mais com essas formações adicionais aí, e principalmente essa questão de conseguir transitar em mundos diferentes aqui, conversar com alguém da contabilidade, conversar com alguém da comercial, conversar com alguém putz, de engenharia, de TI, e conseguir encaixar as pessoas para trabalharem junto de formas agregadas para gerar um resultado. Hoje, putz, eu vou me alongar um pouquinho aqui, mas hoje, como que a gente trabalha aqui, né, no meu time? Meu time, eles trabalham em squads. Então, quando a gente começa um projeto, a gente tem um briefing que é algo do tipo assim: eu preciso reduzir a inadimplência dos clientes residenciais. É mais ou menos isso que a gente tem para começar com o projeto. E aí, com base nisso, a gente mobiliza um squad que pega um cientista de dados que vai trabalhar nesse projeto, pega um engenheiro de dados lá da área de engenharia de dados, pega alguém que trabalhe ali
na parte de recuperação de receita, que sabe como que funciona a questão de inadimplência. Pega o gestor da área que tá com esse problema e põe ele aqui para ele direcionar se a solução tá boa ou não tá boa. Aí a gente monta um time para isso e esse time tem que se relacionar e produzir para quando chegar lá na frente isso atender essa pessoa que precisa disso, né? Que eu consiga de fato reduzir essa inadimplência. Se eu vou fazer isso usando um modelo sofisticado, se eu vou fazer isso usando coisas muito simples, sabe? Não é muito a questão. E muita gente esquece disso. Esquece que eu preciso resolver um problema. Então, putz, eu tenho 4, 5 casos que estão passando muito errado e eu tenho 5 milhões que estão certinho, eu não preciso me preocupar com esses 4, 5. Se eu estou conseguindo tirar 80% do resultado utilizando uma razão, e aqui a gente fez isso, tem um modelo que roda aqui que traz muito dinheiro para a companhia, que é uma divisão de duas variáveis, só isso. Vamos fazer isso. Então, eu acho que está aberto para isso, para resolver problema. Ser resolvedor de problema é uma dica boa, assim, tanto para trabalhar com ciência de dados, ou para trabalhar com qualquer cargo corporativo, né? Sejam solucionadores de problema e desenhadores de solução de problema. Isso é bem importante. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que você conseguiu traduzir os principais problemas da academia, então, no meu entender, principalmente quando a gente fala de escola de negócio. Então, a gente entra, eu passo por isso. Você entra na faculdade, você começa a ter aula de metodologia científica. E aí você começa a pensar em desenvolver um problema científico, uma questão de pesquisa. Exatamente o que eu opinião foi dito agora. Então, qual é o problema que você quer se apegar, que seja importante? E como você soluciona esse problema? Eu acho que o descompasso aqui do lado da gente muitas vezes está no nível de abstração. Talvez, de uma maneira paradoxal, a gente não fica tão debruçado em problemas de negócio que de fato impactam a sociedade. Talvez esses problemas de negócio que muitas vezes a gente fica preocupado, vai sim trazer uma peça de sentido, não há dúvida disso. Mas o quanto de retorno à sociedade esse problema, ao ser respondido, está sendo trazido. E quando eu falo sociedade, eu estou englobando. Não é só a comunidade que você está inserido, onde alguns filhos está rodando. Eu estou falando de governo, estou falando do mercado como um todo, eu estou falando da população também. Então, esse isolamento, para a gente, acaba sendo muito nocivo, e acaba sendo nocivo para a sociedade como um todo. E aí, a hora que você chega e tem uma vaga de uma posição, uma vaga de emprego, é justamente isso que se tentou fazer na academia, mas talvez o linguajar não tenha sido mais apropriado, a maneira de transmitir isso para você não tenha sido mais apropriado. Ou seja, procure um problema, procure algo que seja relevante, procure maneiras de solucionar esse algo relevante. Se não der para solucionar, isso, procure uma maneira de colocar um tijolinho a mais para alguém ali subir naquele degrau, talvez dar o próximo passo. Acho que é isso, aquele. É isso, é isso. Acho que é isso mesmo. E até estava vendo uma palestra ontem sobre inovação e foi dito assim, algo muito parecido, né, que o Rafael falou. Os problemas eles são meio óbvios, pessoal. Assim, a gente não precisa procurar problemas, sabe, procurar muito problema. Você tropeça em problema em qualquer lugar que você vai. E a gente precisa se incomodar com eles. Eu acho que assim, essa questão da curiosidade, de se incomodar, de querer trazer um resultado, de medir o resultado que você está trazendo, isso é fundamental, assim. Putz, se vocês forem para uma entrevista de emprego e trouxerem esses elementos, sabe? Conseguirem convencer o entrevistador de que vocês são uma pessoa que gostam de lidar com os problemas, nesse sentido, de entender os problemas e pensar soluções e contribuir com a solução, mesmo que seja parcial, é fundamental. Pessoal, alguém faz um comentário? Pode ir falando? Tá dando para ouvir? Tá dando. Você falou que você tem mestrado, doutorado, não sei agora, em antropologia, psicologia. Eu queria saber de que forma assim, que esse seu conhecimento dessa área mais humana assim, né, se conecta com a área de ciência de dados.
Ou você, tipo, estuda essa parte ética de psicologia, antropologia, só como objeto de estudo, assim, acadêmico? Ou esse conhecimento, de alguma forma, conecta com o que você trabalha na área de dados? Na verdade, eu busquei essa formação justamente porque ela é o core do que eu faço hoje. Hoje, uma das principais coisas que eu tenho que fazer é modelar comportamento e criar comportamentos nas pessoas. Hoje, uma boa parte quando você vai trabalhar com ciência de dados, está falando disso, entender comportamento ou modelar comportamento, subsidiar uma tomada de decisão de alguém, é entender como você atinge aquela pessoa para que ela tome uma decisão que você quer. Então, está muito próximo isso, assim, é muito próximo. Você entender como as pessoas decidem, como elas se comportam, como se comportam em grupo, né? Como que se dá a cultura e o aculturamento de cada povo está intrinsecamente relacionado com o resultado do nosso trabalho. Então, trabalhar com dados não é um campo de exatas, dados é um campo interrelacionado entre várias ciências aqui. Então, você precisa entender de matemática, sim, precisa entender de estatística, sim, precisa entender de computação, sim. Mas você precisa entender de resolução de problemas reais, precisa entender de fatores psicológicos e fatores comportamentais. A maior parte dos problemas que eu resolvo estão associados a fatores comportamentais. E não é incomum times de dados terem pessoas com essa formação justamente para guiar isso. A gente está falando, putz, tem coisa que a gente faz aqui que é segmentação de campanha de marketing, é segmentação de pessoas. Eu tenho um modelo que roda que ele olha os clientes e entende que cliente que vai reclamar de alguma coisa. Sei lá, subiu a conta de energia. Que cliente vai me reclamar porque subiu a conta de energia? E como que eu deveria me antecipar à reclamação desse cliente e sanar essa dor que ele está tendo? Porque se ele reclama é porque ele está se sentindo mal. Como que eu atinjo esse cliente para que ele não me reclame? Que eu consigo falar, explicar para ele, falar, cara, putz, sua energia vai subir por causa disso, disso e disso daqui. Para mim é muito colado esses dois universos aqui. Para mim, minha formação ela é estatística, ela é em finanças e ela é em psicologia comportamental. Essas três coisas, para mim, são o que forma aqui a criação de modelos que eu uso e que eu estou no dia a dia trabalhando. Para mim, é bem importante essas três. Mas, pessoal, Hugo, vou então agradecer a tua participação, teu tempo, meu querido, tá? E dizer que as portas estão abertas. Se a tua apresentação vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar, se você permitir, obviamente, o LinkedIn para o pessoal entrar em contato. E, de minha parte, fique à vontade para conversar comigo também. Muito bem-vindo. Muito obrigado por tudo, tá? Eu que agradeço. De novo, gostaria muito de estar aí com vocês. Se tiver uma outra oportunidade, gostaria de estar aí presencialmente. Eu vou te mandar, Rafa, uma nova versão da apresentação. Eu te mandei, mas eu dei uma mexida nela. Pode compartilhar, pode publicar, se vocês acharem que vale a pena aí. Obrigado. E quero me pôr à disposição também, quem quiser entrar em contato comigo na minha arroba ali ou no LinkedIn, é só procurar o Hugo Elito. Fiquem à vontade. Um abraço. Fica bem, se cuida. Abraço, bom almoço aí, pessoal.